Olá pessoal, nesse final de ano recebemos aí, vamos dizer, esse presente, uma nova resolução para tratar dos investimentos nos nossos regimes próprios, mas por que não dizer um verdadeiro presente de grego? Primeiro pelo fato de que neste período do ano nós já estamos aí todos com as políticas de investimentos aprovadas, já com envio, se não feito, encaminhado para o Ministério da Previdência, através do DEPIN, e agora vamos precisar aí, rever todas as nossas políticas, aprovar novamente aí nos conselhos. O Ministério da Previdência já até divulgou um ofício sobre isso, mais tarde aqui eu vou comentar um pouquinho sobre ele. E também pela resolução em si, que trouxe aí uma certa surpresa no conteúdo da resolução, que passa a limitar e muito as alocações de investimentos dos regimes próprios, principalmente aí dificulta bastante a questão da diversificação, na minha opinião, torna aí praticamente obrigatório para a gestão no nível 2, para você conseguir fazer aí o mínimo da gestão dos investimentos, e também levou muito em questão o aspecto do risco de crédito, mas não levou em consideração outros riscos no momento de trazer aí a limitação em relação a quais investimentos um instituto pode aportar. Por exemplo, um instituto que não tem progestão dentro dessa resolução pode aportar aí num fundo de uma B5+, que se enquadra aí dentro dos fundos 100% títulos públicos, mas não pode aplicar num fundo referenciado DI, que vai encaixar aí, nos fundos de renda fixa em geral, e que agora só podem alocar os institutos que têm progestão no nível 2, pelo menos. Ou seja, o progestão no nível 1 ele não auxilia, não traz nenhuma vantagem, praticamente nenhuma vantagem em termos dos recursos que o Instituto vai poder aplicar, e a grande surpresa em relação a essa resolução foi justamente este fato. Antes, o progestão, quanto mais se avançava dentro do progestão, você tinha aí uma maior liberdade, você tinha um maior percentual para poder aplicar dentro de determinados artigos e incisos. Agora não tem mais isso. Se você não tem o progestão, você não pode aplicar. Então, assim, limita bastante a questão da diversificação dos institutos. Muito foi se falado em relação ao caso do Banco Master, que acabou fazendo com que o Conselho Monetário Nacional pegasse um pouco mais pesado nessa questão, e de fato eu acredito que possa haver sim, porque tinham muitos institutos aí que tinham um volume considerável de alocações dentro do Banco Master e acabaram sendo aí fortemente prejudicados com essa liquidação do banco, mas mesmo assim, como eu disse, só levou em consideração um tipo de risco a qual nós estamos expostos no mercado financeiro, sendo que existem diversos outros riscos que podem aí atingir os regimes próprios. Então, o objetivo desse vídeo aqui é a gente ver toda a resolução de uma maneira geral, principalmente aquilo que mudou, comentar aqui cada parte da resolução, mas antes de mais nada, aí, se você não é inscrito no canal, se inscreva, e se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e também de compartilhar. Então vamos à resolução, vendo aqui os seus principais aspectos. Então, a resolução 5.272 foi publicada no dia 18 de dezembro de 2025. Já no início aqui, logo no seu primeiro artigo, ela mantém a questão dos princípios que a gente precisa observar na aplicação dos nossos recursos. Então, segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza das obrigações e transparência. Além de todos aqueles outros procedimentos, ter padrões éticos, observar os controles internos, estar de acordo com a nossa política de investimentos. Isso também já vinha na outra resolução. Além disso, a gente deve seguir aí os princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal e também os parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Previdência. Ressalta aí a importância dos responsáveis pela gestão do RPPS e todos aqueles que participam do processo decisório comprovar experiência profissional e conhecimento técnico, são as questões da certificação que a gente já está aí acostumado. Mantém também a questão de
né, tudo aquilo que a gente precisa observar das instituições financeiras nas quais nós vamos aplicar os nossos recursos. Então, até aqui a gente não tem grandes mudanças. Aqui agora eles trouxeram uma pequena mudança, mas que é muito importante. Os responsáveis, né, por todo o processo decisório de investimento dentro do RPPS, eles podem ser aí responsabilizados por ação ou omissão. Até então a gente não tinha essa adequação dentro da resolução, mas agora ela fala não só por ação, mas também por omissão. Ou seja, todos aqueles envolvidos no processo decisório de investimentos, e aqui cita todos eles, membros da diretoria, conselhos, o gestor de recursos, os procuradores com poderes de gestão, membros do comitê de investimentos e os consultores e outros profissionais envolvidos dentro do processo decisório. Então, não só por ação, mas também por omissão. Então, né, não pode alegar, o conselho não pode alegar que não estava sabendo do que estava acontecendo ali dentro do processo decisório de investimento, pois a omissão em fiscalizar, né, todo esse processo, os membros da diretoria executiva e também os membros do comitê de investimentos, agora também estão tipificados aqui dentro da resolução. E coloca também, né, todos os consultores e também os agentes de mercado que atuam junto ao RPPS. Então, todos os atores envolvidos podem ser responsabilizados. A resolução ressalta também que o RPPS deve manter o registro por meio digital de todos os documentos que suportaram a tomada de decisão na hora de alocação dos recursos. Então, tudo aquilo que a gente recebe, né, dos bancos, das corretoras, todos os, né, lâminas, prospectos dos fundos de investimento, além disso, todas as atas, tudo aquilo que fez parte desse processo de tomada de decisão de investimento precisa aí ser registrado por meio digital, precisa ser guardado. A resolução cita também a questão né, das classes, cotas de classes, subclasses, aquilo que a gente passa a considerar a partir da resolução 175 da CVM. Essa já era uma mudança esperada, né, de uma atualização que a gente precisaria dela após a forte mudança que a gente teve com a resolução 175, que mudou bastante aí a questão dos fundos de investimento. Então agora a resolução ela traz também esses termos que nós já vimos lá da resolução 175. Entrando agora no capítulo 1, que vai falar aí da alocação dos recursos e da política de investimentos. Então aqui, né, fala o que vai ser observado na questão dessa resolução, fala aqui dos investimentos estruturados, multimercado, fundo em participações, mercado de acesso e inclui agora a questão do FIAGRO, né, que são os fundos de investimento das cadeias do agronegócio, que funcionam aí de forma bem semelhante aos fundos imobiliários, mas estão enquadrados aqui dentro dos fundos estruturados. No artigo 3º, né, traz tudo aquilo que faz parte, né, do patrimônio dos regimes próprios, então todos os recursos também dentro daquilo que a gente já tinha da resolução e também da importância da segregação. Tem que ser segregados os recursos do ente federativo com os recursos do regime próprio. Na seção 2 a gente vai tratar da política de investimentos, que precisa ser aprovada aí antes do início do exercício, precisa trazer o modelo de gestão, se vai ser próprio por carteira administrada ou por gestão mista, além de todos os critérios, metodologias, política de gerenciamento de risco, entre outras coisas, mas aqui também nós não tivemos grandes mudanças em relação à resolução anterior. A gente entra agora no capítulo 2, que é dos segmentos de aplicação e dos limites, que foi aí com certeza a parte que trouxe maior mudança em relação à resolução anterior e que é o nosso grande foco aí que a gente vai precisar prestar bastante atenção daqui para frente. Já no início aqui do capítulo 6, ela fala, né, que as aplicações precisam estar compatíveis com as obrigações presentes e futuras do regime próprio e também com os fluxos atoriais e fazer aí o casamento do equilíbrio econômico-financeiro entre os ativos e os passivos. Isso aqui reforça bastante, mesmo que não explicitamente, a questão do estudo de ALM, que é justamente o estudo que vai aí, junto com o nosso estudo atorial, junto com o nosso fluxo atorial, conseguir fazer esse casamento entre ativos e passivos.
Então, aqui nesse trecho, reforça bastante essa questão da necessidade dos regimes próprios fazerem o estudo de ALM. Aqui também vai falar bastante dessa questão de segregação de funções, que precisa ser bem específica, né, qual é o papel de cada um, de cada ator, de cada órgão colegiado dentro do processo decisório dos investimentos no regime próprio. Ressalta aqui a importância do pró-gestão e fala, né, que deve ter aí o aprimoramento contínuo da gestão dos investimentos, principalmente em relação à segurança, prudência, transparência. Então, esse artigo aqui, né, no parágrafo 3º aqui do artigo 6º, vai trazer aí a importância do pró-gestão. Agora a gente entra na seção 1 do primeiro segmento de renda fixa. Então aqui tiveram algumas mudanças importantes sobre o segmento de renda fixa, né? Houve aí uma maior distinção, uma maior separação do segmento de renda fixa. Então, artigo 7, inciso 1, são os fundos de renda fixa 100% títulos públicos. E o inciso 2 são os títulos públicos comprados de maneira direta, mas em oferta primária ou em plataformas de negociação eletrônica. Então, o inciso 1, ele vai tratar dos fundos 100% títulos públicos. O inciso 2 é a compra direta de títulos públicos no mercado primário ou em plataformas de negociação eletrônica. Já no inciso 3, nós temos os títulos públicos comprados de forma direta, mas no mercado secundário, ou seja, por intermediação de instituição financeira. Então, agora está separado a compra de títulos públicos no mercado primário ou por compra através de plataforma eletrônica, e no inciso 3 nós temos os títulos públicos negociados aí através do mercado secundário, através das corretoras. O inciso 4º, operações compromissadas lastreadas em títulos públicos. Então, inciso 1, 2 e 3, até 100% do patrimônio. Inciso 4, até 5% do patrimônio. No inciso 5, nós agora temos o limite de 80% para os fundos de renda fixa de maneira geral. Os fundos aí de renda fixa referenciados, desde que não seja de crédito privado. O inciso 6 trata das letras financeiras. Inciso 7, até 20% em renda fixa crédito privado. O inciso 8º, também até 20% dos fundos de debêntures incentivadas, né, que fala aqui da Lei 14.801. Então, são os fundos de debêntures incentivadas. Inciso 9, são as aplicações em FDIC. Então, letra financeira, crédito privado, debêntures incentivadas e FDIC até 20%. A grande questão vem aqui no parágrafo 1. Esse parágrafo 1 ele vai limitar de acordo com o nível de aderência no pró-gestão em quais incisos o RPPS pode aportar seus recursos. Então, o RPPS que não tem pró-gestão, ele só pode aplicar no inciso 1 e no inciso 2. Ou seja, fundos 100% títulos públicos ou comprar títulos públicos diretos apenas em oferta primária ou por meio de plataformas eletrônicas, tá? Então, quem não tem pró-gestão só pode aplicar nesses dois incisos. O inciso 2, o inciso 3 e o inciso 4, eles ficam para quem tem pró-gestão nível 1. Então, para negociar títulos públicos através do mercado secundário, ou ter aí operações compromissadas em títulos públicos, é preciso ter pró-gestão nível 1. Já o inciso 5 e o inciso 6, ou seja, fundos de renda fixa em geral, até 80% do patrimônio e até 20% em letras financeiras, é preciso ter pelo menos pró-gestão nível 2. Já os fundos de crédito privado e debêntures incentivadas, até 20% do patrimônio, mas só para o RPPS que tem pró-gestão pelo menos nível 3. E para ter aí os FDICs, os fundos de direitos creditórios, apenas quem tem pró-gestão nível 4. Então essa é a grande mudança dessa resolução. Você só tem acesso a determinados artigos se tiver o pró-gestão.
Além disso, do FDICs, que só pode para quem tem projeção nível 4, existem uma série de outras regras que é preciso seguir para poder aportar recursos em fundos do tipo FDIC. Então, o total das aplicações do RPPS pode representar no máximo 50% da subclasse de cotas FDICs. Além disso, essas instituições que, né, são responsáveis pelo FDIC têm que ter aí ter feito no mínimo 10 ofertas públicas, só podem ser investidos em direitos creditórios de baixo risco de crédito. E, além disso, essas companhias, né, o gestor da carteira de FDIC, ele tem que ter sob sua gestão um patrimônio superior a R$1 bilhão nesse segmento de FDIC. Então, só pode ser aplicado nos FDICs se atender essas regras. Além disso, existe um limite global para quem vai investir nos artigos 7, 8 e 9, ou seja, crédito privado, debêntures incentivadas e FDIC. O limite global é de 35% do total dos recursos do regime próprio. Entrando agora no artigo 8º, que a gente vai tratar do segmento de renda variável. Nós tivemos aí, podemos dizer, né, que um aumento do limite foi de 30% para 40%, então agora pode aplicar até 40% nos fundos de ações e 40% também nos ETFs de ações. Devido à mudança lá na resolução 175 da CVM, os fundos agora de BDR, eles deixam de ser fundos no exterior e passam a ser alocados como fundos de renda variável no Brasil. Então, até 10% nos BDRs ou ETFs de BDRs. E até 10% em ETFs do tipo internacional. Qual que vem a grande questão? Para você aplicar em ações ou ETFs de ações, é preciso ter no mínimo progestão nível 2. E para se aplicar nos BDRs e também nos fundos de ETF internacional, no mínimo progestão nível 3. Ou seja, para se ter fundo de ações na carteira, tem que ter no mínimo progestão nível 2. E para ter fundo de BDR na carteira, no mínimo progestão nível 3. No artigo 9º, que trata aí do segmento de investimentos no exterior, a única mudança é que o BDR sai daqui e agora vai lá para ações em geral, continua no limite de 10%, que vale aí para os fundos de dívida externa, os fundos constituídos no Brasil, mas que permitam investir aí mais de 40% do patrimônio líquido em investimentos no exterior e também de fundos de mercado aberto destinados aí a investidores em geral que possam investir aí mais de 20% em fundos no exterior. Então, investimentos no exterior, o limite continua de 10%. Detalhe, para se ter investimento no exterior, agora você precisa ter no mínimo progestão nível 3. Então, se não tiver progestão nível 3, não pode aplicar no segmento de fundos de investimento no exterior. Entrando agora no artigo 10º, que a gente vai falar agora dos investimentos estruturados, então o limite global para investimentos estruturados é de até 20%. E aqui nós vamos ter até 15% nos fundos do tipo multimercado e até 5% nos fundos do tipo FIAGRO. Então, no máximo 15% em multimercado, no máximo 15% no tipo FIAGRO. Até 10% nos fundos em participação e até 10% nos fundos do mercado de acesso. Detalhe, para poder aplicar nos fundos do tipo multimercado, né, que é o inciso 1, você precisa ter no mínimo progestão nível 2. Então, se não tiver progestão pelo menos no nível 2, não vai poder aplicar nos fundos do tipo multimercado. Para aplicar no fundo FIAGRO, é preciso ter progestão nível 3. E para os fundos em participação e do mercado de acesso, é preciso ter aí, no mínimo, progestão nível 4. Ou seja, para ter fundo multimercado agora na carteira, no mínimo, progestão nível 2. Além disso, os fundos do tipo FIP, né, que é Fundo de Investimentos em Participações, além do progestão nível 4, é ainda preciso seguir uma série de outras regras para poder aplicar nesse tipo de fundo.
Artigo 11. Fundos imobiliários. O limite agora é de 20% para a aplicação em fundos imobiliários, porém só para quem tem progestão nível 3 ou superior. Para quem não tem progestão ou tem progestão aí até o nível 2, não vai poder aplicar nos fundos imobiliários. Fundo imobiliário agora é só para progestão nível 3 ou superior. E no artigo 12, a gente entra nos segmentos dos créditos consignados. Aqui nós não tivemos mudança. Então, até 5% para o RPPS que não tem progestão, ele pode ter aí até 5% da carteira em empréstimos consignados e até 10% para progestão em qualquer nível. Ou seja, a partir do nível 1, você já pode ter aí pelo menos 10% da carteira em empréstimos consignados. Em relação aos empréstimos consignados, traz aqui algumas outras regras em relação a como vai ser essa aplicação. Então, é preciso ter autorização aí para desconto em folha, também desconto para que possa ser descontado aí um montante que o servidor ainda deve, em caso de exoneração, demissão ou cessação do vínculo do servidor, ou caso seja cassada a aposentadoria. Quanto ao limite de prazos dos empréstimos consignados, isso já tinha na portaria, agora passa a vir na resolução também. A gente tem que ter regras iguais à do regime geral de previdência social no que diz respeito tanto ao número de parcelas quanto à margem consignável. Então traz as regras aí bem próximas, na verdade iguais às regras do regime geral na questão dos consignados. Além disso, reforça a questão que o RPPS, para aplicar nesse segmento de empréstimo consignado, deve aí adotar todas as providências para poder mitigar os riscos em relação à aplicação dos recursos. Então, preservação do patrimônio, possível inadimplência. Então, é preciso constituir aí seguros, também fundos para oscilação de risco, para caso haja inadimplência, ou também aí o seguro, caso o servidor venha a falecer ou venha a pedir exoneração em caso de servidor ativo. Então o RPPS ele precisa adotar todas essas providências em relação ao segmento dos empréstimos consignados. Outra mudança importante que nós tivemos no segmento de empréstimo consignado é uma ampliação do público em que pode ser concedido o empréstimo consignado. Agora existe a proibição para se emprestar para os servidores ativos apenas para aqueles entes federativos que têm o nível de classificação C ou D no chamado CAPAG, que é o nível de pagamento lá do Tesouro Nacional. Antes só podia emprestar para os servidores ativos caso o ente federativo tivesse aí CAPAG nível A. Agora pode se emprestar para quem tem esse CAPAG nível A ou nível B, ampliando aí o número de entes federativos em que os empréstimos consignados podem ser feitos também aos servidores efetivos ativos, beleza? Então houve uma ampliação neste segmento. Entrando agora na questão dos limites gerais, isso aqui mantém bem parecido com os limites que a gente tinha na resolução anterior. Então, para quem tem aí progestão nível 4 até 60%, quando você olha os artigos de renda variável e investimentos estruturados em fundos imobiliários. Então, juntando esses três artigos, pode ter no máximo 60% do patrimônio para progestão nível 4, 50% para a progestão nível 3 e até 40% para o nível 2. Abaixo do nível 2 não se pode mais aplicar nestes segmentos. Então não existe mais o limite global, porque se você tiver progestão nível 1 ou não tiver progestão, você não pode aplicar nos segmentos de renda variável, investimentos estruturados e fundos imobiliários. Um outro limite global importante é em relação à concentração em uma mesma instituição financeira. Então, quando se fala do emissor o Tesouro Nacional, a gente não tem limite, até 100%. Mas instituição financeira, se ela for do segmento S1 ou segmento S2, eu posso ter uma concentração de no máximo 5% em uma mesma instituição financeira. Isso aqui incluindo todas as minhas alocações, não só para a letra financeira. Então, por exemplo, eu tenho letra financeira, mas tenho também um fundo de crédito privado que aplica numa letra financeira de um determinado banco.
Se ele for do segmento S1 ou S2, eu posso ter no máximo 5% de concentração nessa mesma instituição financeira. Se forem dos demais segmentos, eu posso ter no máximo 2,5% dessa mesma instituição financeira. Além disso, agora eu só posso aplicar em letra financeira das instituições do segmento S1 e S2, de acordo com a classificação do Banco Central. Antes eu podia aplicar também no segmento S3. Agora não pode mais segmento S3, só S1 e S2, que são aí as maiores instituições financeiras do Brasil. Eu só posso aplicar em S1 e S2. Mantém também o limite de 20% em um mesmo fundo de investimento, só que agora, eu preciso observar a classe. Então eu posso ter uma concentração de no máximo 20% numa mesma classe de fundo de investimentos. E o limite de 5% aí nos demais emissores de títulos e valores mobiliários. Além desse limite de aplicação, e aqui reforça tanto de forma direta ou indireta, ou seja, eu aplico na letra financeira, mas aplico via fundo em uma mesma instituição financeira. Então o limite de no máximo 5%, limite de 15% numa mesma classe de fundo de investimentos ou fundos de índice de investimentos, e o RPPS pode deter no máximo 10% de um patrimônio líquido de uma mesma instituição financeira. Além disso, um RPPS ele não pode ser dono de mais de 50% do patrimônio líquido de um mesmo fundo de investimentos. Então eu tenho um limite de 20% de uma mesma classe e limite de 50% de um mesmo fundo de investimentos. Porque agora, como o fundo de investimentos pode ter classes diferentes, eu posso deter no máximo 20% do total das cotas daquela mesma classe e no máximo 50% do total daquele fundo de investimento, considerando aí todas as suas classes. Entrando agora na seção 2, vai especificar bem em relação à gestão dos investimentos. Então a gente pode ter a gestão própria através de carteira administrada ou mista, que vai contemplar aí os dois. Um ponto importante, que em relação à carteira administrada, que a instituição ela precisa ser autorizada, a funcionar nos termos do regulamento, tanto do Banco Central como da Comissão de Valores Mobiliários, para administração profissional e carteira de fundos imobiliários. Outro ponto importante, nós tivemos uma grande mudança aqui também. O RPPS ele só pode aplicar em cotas de classes de fundos de investimentos quando o administrador ou gestor desse fundo de investimento, dessa classe, sejam classificados como S1 ou S2 pelo Banco Central. Então, ou o administrador ou o gestor precisam ser ou S1, no mínimo S2, tá? Então aqui eu tenho também uma limitação de quais fundos eu posso aplicar a partir de agora. Só aqueles cujo administrador ou gestor sejam no mínimo S1 ou S2. Além disso, o administrador do fundo de investimento, ele não pode ter mais de 50% dos seus recursos oriundos de RPPS, tá? Então ele tem que ter aí uma maior diversificação da origem dos seus recursos. Não pode ter aí mais de 50% de recursos oriundos dos regimes próprios. Além disso, ressalta a questão do prévio credenciamento. Então, o credenciamento ele precisa ser prévio à aplicação dos recursos, como já vinha na resolução anterior. Outro ponto importante, a resolução agora traz de forma bem clara quais são os critérios para se contratar aí uma entidade, uma instituição financeira para fazer a administração da carteira, em caso o regime próprio opte por adotar aí uma carteira administrada ou uma gestão mista em parte da carteira. Agora a resolução traz aí critérios claros de quais são as responsabilidades dessa entidade que vai gerir aí os recursos do regime próprio. Outro ponto importante fala que agora as operações de compra e venda dos fundos de investimento das classes só pode ser realizada de forma direta, com estrutura própria e responsável técnico pela atividade. Então, esse parágrafo 10 do artigo 21, ele, na minha opinião, elimina a atuação aí dos agentes autônomos e dos distribuidores, porque fala que a compra só pode ser realizada agora de forma direta. Então, o RPPS não pode mais comprar cotas de fundos de investimento através de agentes autônomos
ou dos distribuidores, apenas de forma direta. No artigo 22, agora ele vai estabelecer quais são as regras para a compra de ativos diretos, principalmente a compra de títulos públicos. Então agora o RPPS ele precisa fazer no mínimo 3 cotações para a aquisição dos títulos públicos. Dessas 3 cotações, pelo menos 2 precisam ser feitas com os chamados dealers, que são aqueles agentes cadastrados diretamente na Secretaria do Tesouro Nacional para participar das ofertas primárias. Todos esses pedidos de cotação precisam ser registrados e não pode haver nenhuma negociação após esse pedido de cotação inicial. Então você vai disparar aí o pedido de cotação, precisa registrar tudo isso, receber as ofertas e optar pela melhor oferta. Não pode haver nenhuma negociação neste segundo momento. Então, fez as cotações, opta pela melhor oferta. Pelo menos 3 cotações para fazer aquisição de títulos públicos, e dessas 3 ofertas, pelo menos 2 precisam ser dos chamados dealers, que são aqueles que participam dos leilões primários da Secretaria do Tesouro Nacional. Então agora a aquisição de títulos públicos ela precisa ser feita desta forma. E tudo isso precisa ser registrado, qual foi o procedimento, quais foram as cotações e a opção pela melhor oferta. Traz também a opção agora dos empréstimos das cotas de ETF, né? Pode fazer o aluguel dessas cotas de ETF. Então o artigo 23 agora traz essa possibilidade para os regimes próprios, para quem tem aí os ETFs, pode fazer aí o aluguel, desde que, né, sigam aí todas as diretrizes da Comissão de Valores Mobiliários e do Banco Central para esse empréstimo. No artigo 24 vai tratar das contratações, principalmente aí das consultorias de investimento. Então reforça que só pode ser pessoa jurídica, tem que ser autorizada a funcionar pela Comissão de Valores Mobiliários, não pode ter conflito de interesse, não pode receber nenhum tipo de valor além daquele acordado em contrato para consultoria, não pode receber nenhum tipo de valor para poder indicar qualquer tipo de fundo de investimento, nem pode ter nenhum tipo de conflito de interesse. Ou seja, quem oferta aí fundo de investimentos não pode prestar consultoria, né, no campo do aconselhamento e no campo aí da gestão dos recursos do regime próprio. Em relação ao registro, né, o RPPS só pode aí operar com títulos e valores mobiliários do mercado organizado, autorizados a funcionar pelo Banco Central ou pela Comissão de Valores Mobiliários. Mais uma vez, reforça, né, da segregação entre os recursos do ente federativo e do regime próprio, isso no artigo 26. No artigo 27, a gente vai ter uma mudança importante, que é a questão do desenquadramento passivo. Então, é aquele desenquadramento que ocorre não por ação direta do regime próprio, mas em função de agentes externos. Um desse tipo de desenquadramento passivo é justamente a entrada em vigor de mudanças da resolução. Então, agora, com a mudança da resolução e essa segregação por nível do progestão, diversos RPPS vão enquadrar nessa questão do desenquadramento passivo. E aí, qual que é a novidade que traz? Agora você tem um prazo de 2 anos para se adequar dentro do desenquadramento passivo. Então, no prazo de 2 anos, o que o RPPS pode fazer? Ou ele tira o progestão dentro do nível de aderência, ou realiza o resgate dos recursos. Isso quer dizer que a gente não precisa fazer agora o resgate imediato dos recursos com a entrada em vigor dessa nova resolução. Outro ponto importante, a resolução ela só entra em vigor a partir de fevereiro. Então, o que acontece? Até o mês de janeiro, a gente continua seguindo a resolução antiga. E a partir do mês de fevereiro, a gente precisa seguir a nova resolução. Nós não podemos fazer novas aplicações a partir do momento que o RPPS estiver desenquadrado. Mas aqueles fundos que o RPPS já mantém em carteira, ele pode manter esses fundos pelo prazo de 2 anos. Ou tirar o progestão dentro desse período. Qualquer uma das duas atitudes vai fazer com que o RPPS se enquadre novamente. Então, durante o período de 2 anos, vai encaixar dentro desse
desenquadramento passivo. Então não precisa realizar aí o resgate imediato dos recursos. Tem esse prazo de 2 anos que essa resolução passa a dar para os RPPS. Antes esse prazo era de 180 dias. Além disso, aqueles recursos que têm um prazo de vencimento superior a 2 anos, eles podem ser mantidos em carteira até o vencimento, desde que isso seja devidamente justificado. Vai acontecer muito aí com o caso das letras financeiras, até mesmo os próprios títulos públicos, que podem ter aí um prazo superior a 2 anos, podem ser mantidos em carteira, desde que devidamente justificados por causa desse prazo de vencimento. No artigo 28, a gente vai trazer as vedações que mantêm as mesmas, então não pode ter fundo alavancado, o RPPS só pode investir agora em classe de responsabilidade limitada. Aquela classe de responsabilidade ilimitada, ou seja, que possui uma exposição superior ao patrimônio da classe, o RPPS não pode investir, só pode investir em classe do tipo limitada. A gente já tinha essa restrição, não pode ter uma exposição superior ao patrimônio aplicado, essa vedação continua. Não pode fazer operação em day trade, nem investir em mercado que não seja organizado, ou seja, no mercado de balcão, fazer investimentos em duplicatas ou títulos de crédito, não pode dar qualquer tipo de remuneração direta ou indireta, diferente daquelas previstas nos regulamentos da Comissão de Valores Mobiliários, ou seja, através de taxa de administração, taxa de performance, taxa de entrada e saída. Você não pode ter nenhum outro tipo de remuneração. Aplicar empréstimos de qualquer natureza, à exceção dos empréstimos consignados. Também está vetado os certificados de operação estruturada, que é o COE. O RPPS não pode aplicar também em qualquer tipo de investimento ou fundo cujo seu ente federativo atue, seja aí emissor desse tipo de crédito. Então, nada aí que o ente federativo tenha participação, a gente não pode aplicar em ativos cujo ente federativo atue como emissor. Além disso, não se pode aplicar em ativos virtuais e créditos de carbono não padronizados. E aqui também um outro ponto importante. Essa resolução ela só entra em vigor a partir do dia 2 de fevereiro. Então, até então, a resolução 4.963 continua válida até o final de janeiro, só a partir do dia 2 de fevereiro em que essa resolução vai entrar em vigor. Então, até lá, nós vamos continuar seguindo a resolução 4.963. A partir do dia 2 de fevereiro, nós precisamos seguir as aplicações de acordo com a nova resolução, a 5.272. Então, a partir da entrada em vigor, 2 de fevereiro, eu não posso realizar novas aplicações que não estejam enquadrados nessa resolução. Aqueles investimentos que eu já tenho e passam a ficar desenquadrados, eu tenho prazo de 2 anos para enquadrá-los, seja através do resgate desses recursos, seja através de me certificar no Progestão dentro dos níveis de aderência. Outro ponto importante, o Ministério da Previdência já divulgou aí um ofício esclarecendo que os regimes próprios vão precisar aí aprovar novamente as suas políticas de investimento com base nessa resolução, até porque ela muda a forma como a gente havia previsto aí que iríamos aplicar os nossos recursos, porém o prazo não é agora 31 de dezembro, esse prazo fica estendido até o dia 31 de janeiro. Então, até 31 de janeiro, temos que aprovar uma nova política de investimentos e enviar o DPIM para o Ministério da Previdência através do CADPREV. Então, de forma resumida, como é que fica agora a nossa alocação de recursos com essa nova resolução? Para quem não tem progestão, só pode aplicar em fundos 100% títulos públicos ou títulos públicos de forma direta através de plataformas virtuais ou no mercado primário e até 5% em empréstimos consignados. Quem não tem progestão só pode aplicar nesses 3 segmentos. Se tiver o Progestão nível 1, passa aí a ter
a aplicação de até 100% do patrimônio em fundos de índices de títulos públicos ou títulos públicos no mercado secundário e até 5% em operações compromissadas lastreadas em títulos públicos. Já no Progestão de nível 2, aí pode aplicar em fundos de renda fixa em geral até 80% do patrimônio e também nas letras financeiras até 20% do patrimônio. Pode também aplicar em fundos de renda variável até 40%, seja em fundos de renda variável ou fundos de índices de renda variável e até 15% no segmento multimercado em mercado aberto. Já aí no Progestão nível 3, aí pode aplicar também em fundos de crédito privado até 20% e também fundos de debêntures incentivadas até 20%. Também pode aplicar em BDRs até 10% e até 10% em ETF no mercado internacional. E também pode aplicar aí até 10% em todos os segmentos de investimentos no exterior. 5% em FIAGRO e até 20% nos fundos imobiliários. E para quem tem Progestão de nível 4, pode aplicar aí em todos os segmentos. Então pode aplicar também nos FDICs, pode investir aí nos FIPs e também nos fundos do mercado de acesso. Então, Progestão nível 4 tem todos os segmentos da resolução. Empréstimo consignado não tem progestão, 5% para qualquer nível do progestão, no máximo aí 10% do patrimônio do regime próprio. Então essa resolução trouxe aí todas essas restrições que a gente precisa observar a partir de dia 2 de fevereiro. Claro que à medida que a gente for lendo aí a resolução, estudando um pouco mais, a gente pode enxergar mais alguma coisa que a gente não viu até agora. Então, se você viu alguma coisa aí que não foi comentado nesse vídeo, não deixe de postar aqui nos comentários. Espero que esse vídeo aí ajude a todos os regimes próprios na tomada de decisão a partir do próximo ano. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.